Nosso muito obrigado ao Juliano Pereira, nosso primeiro palestrante dessa manhã, e agora estamos convidando o Rafael Melken, da ABB. Tenha bondade, Rafael, por gentileza. Só lembrando que após os 3 palestrantes, teremos aqui a abertura do espaço para 15 minutos de perguntas e respostas e o debate, ok? Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Melken, sou engenheiro de aplicação da ABB. Eu moro aqui em Curitiba, então fico alocado aqui. E a ABB, para quem não conhece, quem está no ramo de elétrica, provavelmente já ouviu falar da ABB. Então, fazer uma breve apresentação para quem não conhece. Mas a ABB é uma fusão de 2 grandes companhias, 2 companhias centenárias, a ASA e a Bramboveri Company. É uma empresa sueca, outra empresa suíça. Então, a sede da ABB fica na Suíça, e a ABB faz, além dos carregadores elétricos que eu vou apresentar aqui, toda a parte de proteção e distribuição de energia. Então, a ABB tem desde mini disjuntores, disjuntor caixa moldada, disjuntor caixa aberta, quadros para proteção, quadros certificados, cubículos primários, secundários, e a parte de alta tensão. Então, a ABB já tem um know-how já de fabricar produtos de ótima qualidade. Hoje nós somos o 2º maior fabricante de produtos para eletrificação no mundo. Então, ano passado, inclusive, a gente comprou uma divisão da General Electric, e, inclusive, essa divisão que veio incorporar para a ABB essa parte também de proteção dos disjuntores. Então, além dessa parte de proteção, a ABB também acredita muito na mobilidade elétrica. Não é à toa que a ABB tem uma rede de carregadores elétricos hoje já instalado tanto na Europa quanto aqui no Brasil. E também tem a parte de sistemas de geração fotovoltaico. Então, vou apresentar um pouquinho quais são os diferenciais dos carregadores, por que as pessoas precisam ter um carregador em casa, os carregadores também de rodovia, alguns cases que a gente tem desde aqui no Brasil, quanto lá fora. E quando a gente já escutamos muito ontem sobre as mudanças do mundo, realmente estamos passando por uma 4ª revolução industrial, que provavelmente vocês já ouviram falar. E quando se fala em mudança e revolução industrial, tem ainda um grande mistério. O que é essa tal de 4ª revolução industrial? Resumidamente, a 4ª revolução industrial fala que hoje, além dos equipamentos que a gente já tinha no passado, a robotização, também esses equipamentos vão mandar informação para uma nuvem, e vocês, todos os usuários, vão ter acesso a esse tipo de informação facilmente. Então, hoje o disjuntor manda informação para uma nuvem, os transformadores mandam uma informação para uma nuvem, e também os carregadores elétricos. Então, toda essa conectividade é o que faz de diferente de hoje para 10, 15 anos atrás. Então, essa é a grande revolução industrial. Então, ela ultrapassou, apesar de chamar revolução industrial, ela ultrapassou o chão de fábrica. Então, ela está nos campos, com conectividade, está também nos carregadores, está na rua. Então, está muito além do chão de fábrica. Então, a gente vê que o crescimento energético aumentou muito, né? Então, antigamente, a gente tinha basicamente em casa uma geladeira e o chuveiro elétrico, que era o que mais consumia. Hoje tem ar-condicionado, tem micro-ondas, então a demanda energética vem crescendo demais. Então, o que a ABB tem para oferecer para todo esse mundo que está em transformação? Então, a parte de conectividade, que nem eu falei, é o grande diferencial, é o grande barato, é o que faz com que hoje nós tenhamos a informação na palma da nossa mão. Então, o tempo inteiro a gente está conectado, a gente está no celular, a gente responde e-mail, a gente simplesmente não desliga. Então, assim como nós mudamos nosso meio de interagir, os nossos equipamentos também evoluíram a esse ponto. O que antigamente nós tínhamos que comprar um GPS ou um guia 4 rodas para rodar na cidade, hoje a gente faz tudo através do celular. Que nem falaram ontem, a câmera fotográfica também, tudo foi incorporado no celular.
Então, os nossos equipamentos tendem a isso também. Então, o disjuntor, que simplesmente fazia a proteção, hoje em dia, além da proteção, faz toda a parte de gerenciamento de energia. Então, foi incorporando novas funcionalidades. Na parte de carregamento elétrico, da mobilidade elétrica, que nem o Juliano falou aqui agora há pouco, a ABB tem um portfólio imenso de carregadores elétricos, que vai desde os modelos AC, que são modelos para residência, modelos para comércio, para shopping center, para os escritórios, até os modelos DC, já também com a carga um pouco mais rápida, e o modelo para rodovia. Então, aqui tem a iniciativa da Copel, com a eletrovia que vai de Paranaguá a Foz do Iguaçu, são 12 eletropostos. E a gente instalou esse modelo aqui de 50 kW em 8 desses eletropostos. Então, também temos já o modelo ultra rápido. Esse modelo aqui ainda não foi comercializado aqui no Brasil, mas já tem algumas instalações na Europa. Qual que é a grande vantagem de ter um carregador elétrico instalado tanto na sua residência, no seu comércio, ou nas rodovias? Primeiro, velocidade de carregamento. Então, ao invés de você carregar seu carro, plugar simplesmente num plug industrial lá no seu condomínio, talvez demore 18, 24 horas para carregar a carga completa. Com carregador elétrico, você consegue abaixar essa autonomia de recarga. Então, ao invés de levar 18 horas, pode levar até 4 horas, ou, por caso de rodovia, até 10 minutos. Então, esse tempo de recarga você consegue otimizar muito. Além de, claro, ter toda a parte de inteligência do carregador. Então, desde o modelo mais básico até o modelo mais avançado, esse modelo aqui de residência, por exemplo, tem um modelo mais simples que não tem comunicação, não tem medição, não tem nada. Mas já tem modelos para shopping center, que a gente já comercializou, inclusive aqui no Shopping Miller, que tem identificação de cartão RFID, já vem com a medição incorporada, já tem comunicação com o veículo. Então, é um controle de demanda. Por exemplo, um shopping center, vamos supor que ele tivesse 15 carregadores. Imagine 15 carros conectados no mesmo horário. Pode ser que dê uma sobrecarga na rede elétrica do shopping. Então, o próprio carregador faz o controle de demanda e fornece só o que o shopping tem disponível. Então, essa é a inteligência que tem, desde o modelo mais básico até o modelo mais avançado. Temos também, além desses modelos que eu indiquei agora, carregadores para ônibus. Então, também já tem implantado na Europa. São alguns braços mecânicos que ficam em alguns pontos de ônibus específicos. Então, qual que é a ideia? O ônibus, no final do turno, vai para a garagem, fica a noite inteira carregando, e daí, quando sai no outro dia para buscar os passageiros, ele tem esses pontos de recargas em alguns pontos de ônibus. Então, quando ele está recebendo os passageiros, ele está recarregando ali 3, 4 minutos. Então, esses carregadores podem ser até 600 kW. Então, é uma recarga bem rápida. E aí ele consegue ficar o dia inteiro rodando com essas recargas pontuais, sem ter que parar na garagem para abastecer. Então, esses pontos de ônibus foram feitos em parceria com os grandes fabricantes de ônibus no mundo. Então, a ABB, quando vai fazer um projeto desse, tem que ter essa parceria com os fabricantes, porque, além do carregador, o ônibus também tem que ser capaz de receber esse tipo de tecnologia. Então, já temos instalado já em Luxemburgo, Suécia, Suíça, Estados Unidos, Alemanha. Então, em alguns lugares, alguns pontos na Europa já utilizam essa tecnologia, e a gente acredita que seja realmente o futuro da mobilidade elétrica. Alguns estudos dizem que em aproximadamente 2050, a comercialização de carros elétricos já vai ser maior do que a comercialização de carro a combustão. Então, todo mundo vai ter um carro elétrico, todo mundo vai ter um carregador em casa
porque majoritariamente, que nem falaram ontem, as recargas serão feitas em casa. Então, você vai chegar em casa à noite, carregar seu carro, e você só vai usar esses eletropostos nos comércios e nas residências, no caso realmente de uma necessidade, porque você já vai carregar a noite inteira e o quilômetro, na média do brasileiro, é em torno de 30, 40 quilômetros por dia. Então, não precisaria recarregar sempre que você sai de casa. Essa é o que a ABB acredita. No caso da Copel, foi feita então a instalação de 8 eletropostos, de 12 da ABB, que sai de Paranaguá até Foz do Iguaçu. Esses eletropostos já estão todos em atividade, está funcionando já há alguns meses, e é aquele de recarga rápida de 50 kW. No caso da ABB, você pode escolher até colocar 3 conectores. Então, você coloca o CCS, que é o padrão europeu, o CHAdeMO, que é o padrão asiático, e um conector tipo 2AC. Então, você consegue abranger uma grande gama de fabricante de carro elétrico. É claro que nem falaram ontem, não tem uma padronização, então não tem como pegar 100% dos carros, porque realmente não tem uma padronização. Mas esses 3 tipos já incorpora já grande parte dos fabricantes, e aqui no Brasil o conector tipo AC, os fabricantes estão trazendo a maioria tipo 2. Então, você consegue carregadores tanto monofásico quanto trifásico com carregador tipo 2. Nesses carregadores aqui tem 3 cabos, você consegue carregar até 2 carros ao mesmo tempo. Então, você consegue carregar um carro no AC e um carro no DC. No carro do DC, quando você está carregando, você carrega em torno de 80% em 30 minutos da bateria. Tem um detalhe também que o pessoal não costuma não comentar, que quando você carrega em AC, o carregador AC, ele manda essa potência para o carro, mas o carro tem um conversor interno, porque ele tem que alimentar a bateria em DC. Então, mesmo que você mande uma potência de 43 kW em AC, se o conversor interno do carro for de 22 ou de 11, vai limitar esse tempo de recarga. Então, não basta simplesmente você comprar o melhor carregador que tiver, se o conversor interno do seu carro não suportar essa conversão dessa potência máxima. Então, tem esse detalhe também técnico. E em relação à indústria 4.0 que eu falei, o que tem a ver com os carregadores? Então, a indústria 4.0 é justamente ter essa informação na mão, ter essa conectividade, e a ABB simplesmente tem uma plataforma desenvolvida em parceria com a Microsoft, que chama ABB Ability. Então, todo o plano de eficiência é basicamente esse plano aqui que fala que você tem que medir quando você vai fazer algum projeto mais eficiente. Você mede primeiro, você recebe as informações, depois você analisa esses dados que você recebeu e, por fim, você age. Então, nos carregadores, ele vai te mandar essas informações para uma central, tanto da ABB quanto uma central do cliente. Então, a Copel tem uma central aqui e a ABB tem uma central lá na Holanda, que também tem um brasileiro que trabalha lá e fala português. Então, essa informação é mandada para essa central. Essa central tem todos os dados do carregador, inclusive emissão de gases. A Aliciane ontem falou que um dos principais atrativos para ela é saber quanto que está sendo emitido, deixado de emitir de gases poluentes. Então, todos esses dados você consegue ter numa plataforma web. Como que funciona um pouco mais esse sistema de colaborativo entre a ABB e o cliente? O cliente pode ou não contratar esse tipo de serviço. Se ele falar, não, eu não quero, eu vou ter o meu próprio centro de operação, sem problema. O cliente vai lá e desenvolve o centro de operação deles. Mas a conectividade do aparelho, dos carregadores, já está pronta, você consegue, tem um chip GPS que manda informação, então você consegue comunicar facilmente.
E aí, se ele quiser o apoio da ABB, a ABB tem essa central que vai ficar monitorando o carregador. Se o carregador der algum problema na rodovia, essa central vai ficar sabendo. Ela pode, além de atuar no carregador, atualizar o firmware, desligar e ligar um disjuntor, porque tem motorização nos disjuntores, remotamente, ou até mandar um e-mail para o cliente falando, ó, a sua placa X está com problema, o código dela é essa, tem que mandar um técnico de campo para reparar. Então, todo esse tipo de monitoramento é feito remotamente. Por que isso é importante? Porque, como os carregadores estão espalhados por todo o Brasil, ou continentes como a Europa, muitas vezes você não tem um serviço técnico próximo do carregador. Então, você conseguir atuar remotamente é muito importante, porque o tempo de deslocamento, muitas vezes, é maior do que o tempo que você vai ter de atuação lá de um técnico de campo. Então, a gente enxerga que esse monitoramento remoto é muito importante. Aí, com os carregadores, quando você tem esse controle, esse monitoramento remoto. Obrigado. Quando você tem esse monitoramento remoto, qualquer alarme que aparecer, vai aparecer lá em vermelho, e aí tanto a ABB quanto o cliente pode operar remotamente o carregador. Tem também a questão de saber onde estão localizados os carregadores. Então, tem alguns aplicativos externos que também fazem esse controle dos carregadores. Então, você vai ter um mapa do Brasil que vai falar onde estão os carregadores, se ele está ou não em uso, se ele está ou não em operação. Tudo isso você consegue monitorar remotamente. Saber se ele está funcionando, se ele está em utilização, quantas vezes ele foi utilizado na última semana, tudo isso na palma da mão, num aplicativo. Então, você consegue, inclusive, tem alguns aplicativos que você consegue bloquear o carregador. Você fala assim, ó, eu vou para Paranaguá e eu vou chegar lá em torno das 10 horas. Então, eu quero que 10 horas o carregador esteja disponível para mim. Então, você vai lá e bloqueia o carregador para aquele tempo ninguém conseguir carregar. Tudo isso são aplicativos que são oferecidos também aí por parceiras privadas, empresas privadas, que fornecem esse tipo de solução também. Ele dá, inclusive, gráficos falando qual foi a porta que mais utilizou, então, qual tipo de conexão, qual tipo de carro que está sendo conectado nesses carregadores. Então, o CHAdeMO é o padrão asiático, CCS é o europeu. Quanto que está a recarga da bateria? Então, quando iniciou estava 1%, quando terminou estava 87%. Então, ele dá todo esse tipo de informação, porque tem uma troca de informação com o carro. O carro manda informação para o carregador. Então, esse aqui é aquele erro que eu falei. Então, se der algum erro de alguma placa interna que o técnico não consiga resolver remotamente, porque 60% dizem que consegue resolver remotamente, ele já te dá o código da placa que você vai ter que trocar. Então, esse aqui é um mapa de como que estava a quantidade de carregadores elétricos rápidos instalados numa parte da Europa em 2017, e essa aqui é hoje em 2018. Junto com a solução dos carregadores, que nem foi falado, tem se falado muito também com o Carport, que tem as soluções de fotovoltaico. Então, essa solução integrada é muito interessante, né? Os clientes eles veem isso com bons olhos. E na fábrica da ABB, não podia ser diferente, né? Também tem as garagens lá com o sistema fotovoltaico instalado. Essa fábrica aqui fica na Europa, na Itália, Hungria, e temos uma fábrica na China. Aqui no Brasil, a ABB tem 4 fábricas, não é de carregador elétrico, mas hoje nós temos 4 fábricas aqui no Brasil. A ABB patrocina a Fórmula E,
Então, a ABB é a principal patrocinadora da Fórmula E. Se você ligar na Fox Sports, você consegue acompanhar a Fórmula E, e você vai ver que o nome da Fórmula é ABB Fórmula E, porque ela patrocina a Fórmula e não uma equipe. Também ganhou esse prêmio da Fortune, que com essa questão de sustentabilidade, né? Então, deixou de emitir 20 mil toneladas de CO2 em até 2018 e deixou de consumir praticamente 2 milhões de galões de combustível. Bom, era isso que eu tinha que apresentar. Eu vou ficar aqui o dia inteiro também. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer um pouquinho mais das soluções que a ABB tem, dos carregadores, desde os carregadores até a parte de proteção, eu fico à disposição.